Salve rapaziada, Meu Peixão na TV está no ar, aqui pela TV Cultura Litoral e também no YouTube do Meu Peixão. E hoje, quem nós temos aqui no Meu Peixão na TV, Giovanni Rojas? O entrevistado de hoje no Meu Peixão na TV é o gerente administrativo do Santos Futebol Clube, Luiz Fernando Vela. Vela possui experiência na Federação Paulista de Futebol, CBF e Conmebol. Além disso, já participou de outras gestões do Santos Futebol Clube, incluindo a gestão Laor como gerente de patrimônio. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Vela! E junto comigo, meu fiel companheiro, Andrei Reis. Boa noite, Andrei. Boa noite, meu querido. Seguimos entrevistando personalidades do Santos, que já passaram, que ainda estão no Santos. Hoje temos aqui o Vela. Vamos fazer mais uma grande entrevista. É isso aí, seja bem-vindo, Vela. É um prazer ter você aqui, tudo bom? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Boa noite a todos, né? E tenho certeza aí que vai ser uma ótima entrevista. Agora você vai ficar conhecido, né? Porque, pra quem não sabe, o Vela manda mais que o presidente Marcelo Teixeira na Vila Belmiro, não é? É bem assim. Ninguém sabe, né? É um rosto meio desconhecido, né? Pra grande torcida, né? Quem vive um pouco o bastidor do Santos conhece bastante e sabe a sua influência. Mas eu queria saber qual a sua função e o que você faz dentro do Santos hoje, Sou Vela? o gerente administrativo do clube, né? Cuido de toda a parte administrativa, né? Desde memorial, secretaria social, organização dos jogos, os eventos que tem na vila, a parte de RH, transporte, almoxarifado, toda a parte administrativa do clube, né? Pouca coisa, né? É. Vela, a gente estava comentando aqui no office, já teve passagens diversas pelo Santos, né? Já em outras gestões. Queria saber, voltando agora com o Marcelo Teixeira, o que te motiva ainda a continuar nessa vivência do clube, trabalhando diariamente para o clube? Primeiro, eu gosto muito do Santos Futebol Clube, né? E segundo, é uma área que eu atuo desde 92, não só no Santos, como na Federação Paulista, na CBF, já fiz consultoria para a Conmebol, trabalhei na Copa do Mundo. Então, assim, eu gosto desse mundo do futebol. E atrelar isso ao Santos, eu acho que ainda é melhor ainda, né? Então, por isso que eu gosto tanto desse trabalho. Mas não dificulta um pouco mais esse sentimento de torcedor, estar ali na vivência, ter esse dia a dia, não dificulta um pouco mais? Não, acho que até facilita, né? Porque assim, eu frequento a Vila Belmiro desde criança como torcedor, né? Eu sou sócio remido do clube, então assim, eu conheço a Vila desde que eu era criança, por todos os momentos, jogo cheio, jogo vazio, como torcedor, como dirigente. Então assim, eu conheço bastante o dia a dia do Santos, né? Então isso eu acho que facilita um pouco. Aproveitando esse gancho que você falou sobre os estádios da Copa, né? Você trabalhou nessa época? Trabalhei no Mineirão, no primeiro evento lá, né, que é o evento teste que eles fazem na Copa das Confederações, e depois trabalhei na Copa do Mundo. Você acha que o Santos perdeu um bonde ali de ter o seu estádio naquela época? Porque todo mundo conseguiu, né? Todo mundo construiu estádio igual o Santos jogou lá em Manaus, parece um elefante branco aquilo, um monte de coisa, e o Santos não perdeu esse bonde lá atrás? Eu acho que era mais fácil conseguir um estádio naquela época, mas a gente já tinha a sede em São Paulo, né? Ter outra sede em São Paulo era difícil. A gente poderia ter feito talvez alguma coisa em centro de treinamento para receber seleção. Acho que tinha mais sentido a gente modernizar o CT do que a gente realmente conseguir alguma coisa em termos de estádio, né? Entendi. E você, a gente estava até comentando aqui, você é um dos primeiros opositores ao Marcelo Teixeira, né? A sua história as pessoas não conhecem, mas você tá com o Marcelo Teixeira desde 90 e... Eu comecei no primeiro mandato dele, na verdade, em 92. É que naquela época não tinha situação e oposição, era um único grupo, né? E a gente foi um único grupo até o final da gestão do Samir. Eu participei do Marcelo para frente, do Samir, do Miguel Códia, e depois, aliás, do Marcelo, do Miguel Códia, e depois do Samir. Na época do final da gestão do Samir, Zé Paulo saiu de candidato, e aí o Marcelo montou uma outra chapa para concorrer. Então, na verdade, eu continuei na mesma, não era oposição a ele que ficou oposição ao grupo que estava lá, né? E aí acabou dividindo, e depois disso veio a resgate, e aí a gente acabou tendo sempre pelo menos 2 grupos diferentes opositores no Santos, mas até a final da gestão do Samir era um só. E como que você que participou desse processo político lá atrás, de uma das maldições que eu acho que aconteceu no Santos, que esses grupos políticos, enfim,
E você, olhando hoje, assim, como que você faz essa linha do tempo, assim, da política do Santos? Eu acho que, assim, era necessário mudar, trazer gente nova. Eu acho que a mudança foi salutar. Eu acho que a gente criou bastante coisa, trouxe gente que não estava no dia a dia do clube para dentro do Santos. Eu acho que a mudança era natural e eu acho que fez parte da evolução do clube. E Vela, você citou agora sobre a questão do centro de treinamento. O Santos talvez tenha perdido uma oportunidade de revitalizar seu centro de treinamento ou talvez fazer um em São Paulo. Hoje você vê o CT Pelé muito defasado em relação a outros clubes, até do interior, que estão fazendo seus CTs, e você acha que seja necessário a criação de um CT em São Paulo ou só a reforma do CT Pelé? Eu acho que a gente precisa de um CT novo com mais campos de futebol. O CT, o Rei Pelé, tem 3 campos hoje, o Meninos da Vila tem 2. Eu acho que para o profissional, 3 campos é suficiente, mas para a categoria de base, 2 campos é muito pouco. A gente precisa buscar um CT com mais quantidade de campos, pelo menos 7 campos, que tenha um mini estádio, que a gente possa mandar os jogos da base, do feminino. Então a gente precisa buscar uma área maior. E é uma das frentes que a gente está atuando, que seria, vamos dizer, o mundo ideal seria a gente ter um CT com 7 campos e um mini estádio. O possível, o que a gente tem hoje de terreno é o Meninos da Vila. Então se a gente não conseguir ter um CT com 7 campos, a gente precisa pelo menos melhorar a infraestrutura do Meninos da Vila para a gente atender minimamente a base. A ideia de um CT em São Paulo era, de repente, ter uma outra opção. Então, a gente está estudando todas as opções para ver aquela que a gente consegue viabilizar, né? Focando no ideal, mas sabendo que se a gente não conseguir o ideal, pelo menos a gente tem que melhorar o que a gente tem. E um CT com 7 campos você enxerga com uma integração profissional e base? Não, 7 campos mesmo. Para a base, né? Base. A integração, se tiver integração, se o profissional for junto, aí a gente vai precisar de pelo menos mais 2, né? Certo. E existe uma área em Santos para acomodar isso? A gente não está só em Santos, a gente está buscando na Baixada, né? Então, nas cidades da Baixada. A gente tem feito algumas prospecções, tem alguns que podem ser viabilizados ainda, e a gente está buscando essa viabilização. O Bonavides até aqui na entrevista para a gente falou sobre uma área em São Vicente, né? Uma área em São Vicente com uma possibilidade de campos de 7 a 9 campos, e aí, ou para a base, aí caberia essa integração profissional e base num espaço com 9 campos. E essa questão de um centro de treinamento em São Paulo, né? O Marcelo veio aqui, eu falei para ele, para mim aquilo ali é politiqueiro, ali não sai nenhum coelho daquele mato ali. Existe mesmo alguma coisa? Você acha que é viável ter um CT em São Paulo? Eu acho assim, a divisão do CT, ela é um pouco complicada porque você teria que duplicar a estrutura, né? Você teria que ter 2 fisiologias, 2 fisioterapias, 2 alojamentos, 2 refeitórios, mas a gente pode ter alguma coisa em São Paulo para avaliação, alguma coisa de apoio ao profissional. Se a gente for jogar a maioria dos jogos no Pacaembu, ter um centro de treinamento em São Paulo onde o profissional possa fazer o treinamento, ficar próximo ali de onde vai jogar, também é uma opção que é interessante para o clube. E tem algum endereço, alguma localidade desse CT, alguma região em São Paulo já pré-determinado ou também é aberto? Não, ainda está em aberto porque também depende da eleição lá em São Paulo, né? Então precisa definir a eleição para a gente poder caminhar um pouco mais com isso, né? E falando um pouquinho de sócio-torcedor, o Santos tem uma dificuldade muito grande de fidelizar o sócio-torcedor, né? Agora, no período paulista, houve um crescimento muito grande, né? Até de apoio em relação pós-queda, né? Que o time fez uma boa campanha no Paulista, mas esses números já voltaram a cair. Existe um planejamento do clube para que o sócio se fidelize, se permaneça? Programas que façam com que o sócio não fique apenas em momentos gloriosos do clube? Eu acho que esse é o nosso principal programa para esses próximos meses, né? A gente pegou uma base com cerca de 33 mil sócios, hoje a gente tem 46.500 aproximadamente, e a gente tem uma facilidade em trazer o sócio, mas a gente tem uma dificuldade em retê-lo. Então, a gente precisava trabalhar primeiro na infraestrutura do programa. Então, a gente está colocando inteligência artificial, a gente está fazendo um CRM, que ou seja, coletar os dados do sócio, saber o que ele está consumindo dentro do clube, o que ele não está, integrar isso com os parceiros do clube, com a loja, com as outras coisas, para a gente entender o que ele está consumindo, se ele vai ao memorial, se ele compra camisa oficial. A gente precisa reestruturar o programa de sócio. A gente tem hoje
3 categorias, né? O Silver, o Gold e o Black. E aí, o Silver é a categoria mais básica, a Black é a principal e a gente tem o Gold como intermediário, mas em questão de preço, o Gold, por exemplo, é muito próximo do Silver e muito longe do Black. Então a gente precisa equalizar essa questão do preço. Na nossa ideia, a gente precisa criar uma categoria mais barata, onde talvez não dê direito a voto para que a gente não tenha o problema de ser muito barato e alguém colocar um monte de sócio para manipular a eleição. Então a gente teria que criar uma categoria mais barata, talvez sem direito a voto ou com mais tempo para votar. É uma coisa que a Comissão de Estatuto está estudando lá com a gente para ver se a gente consegue criar essa categoria como se fosse um sócio torcedor, né? E criar uma categoria mais alta. Então, assim, a gente andou estudando todos os planos de sócio dos principais clubes do país e a gente viu que a gente também tem uma outra coisa, né? A gente coloca o desconto independente do lugar. Então, assim, a arquibancada do Santos hoje custa R$100 a inteira, 50 a meia, e a cadeira custa em torno de 170, 180, depende da cadeira que você vai. E você tem o mesmo desconto pagando o mesmo preço num ingresso de 180 e num ingresso de 100. A maioria dos programas de sócio, ele estabelece, por exemplo, 50% na arquibancada, 25% na cadeira, 75% na cadeira, 50% na arquibancada. Uma diferenciação no desconto porque você não pode ter o mesmo desconto em ingressos com preços tão distintos. Então a gente tem que reformular várias coisas no programa de sócio. Além disso, a gente teve que reformular também a nossa base de dados, para a gente poder capturar os dados de consumo do torcedor em relação ao Santos. Esse novo programa que a gente está colocando lá, com a inteligência artificial, vai permitir a gente fazer pesquisa com o sócio. Então, a gente, a partir do final do ano, deve começar a soltar a pesquisa para entender o que o sócio quer do programa, para a gente poder oferecer aquilo que é interessante para o sócio. A nossa ideia é criar, por exemplo, uma camisa que você compra por mês. Então, vamos dizer, a camisa geralmente é lançada em abril, você começa a pagar em abril já a camisa de abril do ano seguinte, e você vai pagando uma pequena taxa todo mês. Quando chegar em abril, você recebe a nova camisa, porque aí, em vez de você gastar R$200, R$300 de uma vez, você vai pagando isso durante 12 meses ou durante 6, como o plano que você escolher. Então, assim, a gente está procurando criar algumas alternativas, né, para melhorar o plano de sócio. Além disso, o plano hoje ele é muito vinculado ao estádio, né, a ir ao jogo de futebol. Mas a gente tem torcedor no Brasil inteiro que é sócio. Então, de repente, um cara de Manaus, ele não quer vir ao jogo porque ele não consegue vir ao jogo toda hora. Mas ele quer uma experiência diferente. Ele quer ter acesso aos produtos do clube, ele quer ter acesso a conteúdo exclusivo, ele quer ter acesso a um outro tipo de benefício. Então, a gente está buscando criar os planos de acordo com cada perfil de sócio e criar coisas que sejam atrativas para todo mundo, né? Uma coisa também que a gente está buscando nessa reformulação é tentar que os benefícios que a gente entregue sejam maiores do que a mensalidade que o sócio paga. Então, você tem lá 10% na faculdade, você tem desconto na academia, você tem desconto no carro de aplicativo, você tem desconto na comida que você pede, e a soma desses descontos todos seja maior do que aquilo que você paga, para que, se o clube perder, você fala, bom, não vou sair de sócio porque se eu sair eu vou perder todos esses benefícios que eu tenho. E para isso a gente precisa ter um aplicativo, precisa ter algumas coisas que também a gente está desenvolvendo. Então, por isso que o plano de sócio parece que a gente está demorando para mudar, mas é porque a gente precisa primeiro transformar a base para depois poder trazer o sócio para não ficar nesse entra e sai de sócio. Vela, você que, igual a gente comentou agora há pouco, você faz parte do processo político há muitos anos, né? O André não tinha nem nascido, né? Mas assim, por que todo candidato, uma das bases de proposta do candidato é a reformulação do sócio-rei? Não, porque ele senta na cadeira e não consegue executar. Por que as coisas no Santos não acontecem? Eu acho que assim, é difícil porque, como eu te falei, a gente está tendo que mudar muita coisa para poder aparecer alguma mudança para o sócio, né? A gente está tendo que modificar o banco de dados, a gente está colocando a inteligência artificial, a gente está tendo que buscar um parceiro para desenvolver um novo aplicativo, porque o aplicativo que tinha no Santos, a gente não consegue nem ir lá e cadastrar o reconhecimento facial por ele, porque foi um aplicativo feito de graça por uma empresa que não dá suporte. Então, assim, precisa de uma infraestrutura muito grande para a gente conseguir mudar o programa de sócio. Talvez ninguém tenha se debruçado nisso com afinco para tentar mudar tudo que necessita para quando a gente implementar alguma coisa, não ser algo que você implementa no dia e no outro dia retrocede porque você não preparou a base, né?
se a gente não tiver como segurar as informações do sócio, se a gente não tiver como trabalhar essas informações, não adianta a gente captar as informações. E se a gente não tiver um retorno para o sócio que seja fora do futebol, a gente também não consegue reter, senão por resultado, né? Se a gente tem um resultado ruim, a gente acaba tendo uma evasão de sócios. Se a gente tem um resultado bom e se a gente vai para um jogo importante que a pessoa quer ir ao jogo, a gente tem um aumento dos sócios. E isso não é interessante para o clube. Eu acho que a grande dificuldade é você mostrar valor para o sócio. O sócio hoje ele não entende. Eu, por exemplo, eu pago sócio, eu nem uso nada do sócio. Eu pago porque eu identifico que minha forma de contribuir está presente dentro do clube. Então, eu sou sócio de qualquer forma, independente dos benefícios. Só que a maioria não. E principalmente quem mora longe da nossa província aqui, né? Então, assim, você acha, como você, aproveitando e falando isso, você citou um torcedor lá de Manaus, por exemplo, que até foi lançada uma embaixada recente lá. Como que é feito esse trabalho com as embaixadas? Como que está isso? Então, a gente está estreitando a relação com as embaixadas. Quando tem jogo, a gente sempre coloca alguém na delegação que trata com as embaixadas. A gente oferece experiências para resgatar na cidade onde a gente está indo jogar, mesmo como visitante. A gente tem feito acordo com os clubes, porque hoje em dia todos os clubes pensam no torcedor de uma forma geral, não só com aquele que está próximo dele. Então, quando a gente vai jogar em algum lugar, a gente troca ingresso com o torcedor, né, com o time adversário. Quando eles vêm jogar aqui, a gente cede alguns ingressos para ele atender o torcedor dele. Quando a gente vai jogar lá, né? Ele cede para a gente atender o nosso torcedor. A gente possibilita, quando eles pedem aqui, deles colocarem mascote em campo, eles também ajudam a gente quando a gente vai jogar lá, deixando que os mascotes do nosso também entrem em campo. Então a gente tem feito uma conversa entre os clubes, né, para a gente tentar dar uma experiência legal, mesmo quando a gente está longe da casa do time, né. Isso está acontecendo com todos os clubes, porque todo mundo enxerga que o sócio-torcedor é uma fonte de renda importante para o clube e que a gente precisa trabalhar essa fonte de renda de uma forma melhor e que a gente não é adversário, porque eu não vou tirar sócio do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, assim como ele também não vai tirar nosso, porque Sim. O Santista é Santista, não vai ser sócio do Corinthians porque tem um plano melhor. Então a gente não é concorrente nesse caso, né? Então, mas aí no caso, voltando a Manaus, por exemplo, o ano que vem, se Deus quiser, a gente não vai mais jogar lá. E como que fica essa embaixada? Eu acho que é esse o ponto. Você não acha que deveria ser feito um trabalho mais ativo com essas localidades que o Santos eventualmente, que eu entendo, porque eu viajo também, eu sei que quando o time vai na cidade, o clube faz algo. Mas e quando o time não vai? Como que fica? Então, o que a gente faz é que a Embaixada de Manaus, por exemplo, seja um ponto de encontro de santista. Independente de onde o Santos vai jogar, eles podem fazer a transmissão do jogo. A gente pode eventualmente colocar um ídolo lá numa hora que tem uma festa, colocar lá o Baleão, o Baleinha. Então, assim, é ter uma integração com eles e ajudá-los naquilo que for possível para a gente criar eventos do clube, independente de jogo. E quando a gente estiver jogando num lugar próximo à cidade deles também, a gente faz algum esforço para levá-los também nos jogos que são próximos à cidade deles, né? Eu queria saber um pouquinho da situação que vocês encontraram quando vocês chegaram no início do ano, né? Quando a gestão assume no início de 2024. Como estava a situação financeira e administrativa do clube quando vocês assumiram? A situação financeira, acho que todo mundo conhece. Era uma situação, assim, que vendida como estável, mas, assim, a gente não tinha recursos para pagar as contas que a gente já tinham sido comprometidas, né? Então, a gente teve uma diminuição muito grande na receita, porque a gente recebe menos cota de TV, menos cota de placa, a gente teve que negociar tudo isso. O presidente Marcelo conseguiu aí aumentar bastante a remuneração em relação aos outros times da Série B, mas ainda assim era uma remuneração menor do que a gente tinha na Série A. E a gente também tinha comprometida a grande parte da receita do Campeonato Paulista. Então, a gente entrou numa situação financeira bastante difícil, né? A gente teve que fazer algumas economias, teve que fazer alguns acertos, mas a gente tem uma situação que não é confortável, mas é administrável, né? Na parte de finanças, né? Na parte administrativa, eu acho que a administração anterior era muito centralizada no presidente, né? E para a gente poder voltar a ter uma administração onde cada um cuida de uma parte, a gente teve que fazer algumas mudanças, e eu acho que essa foi a maior mudança cultural dentro do clube, né? Que antes tudo tinha que passar no presidente, hoje a gente tem os departamentos que
caminham o dia a dia do clube. Obviamente que as decisões mais importantes são do presidente, mas o dia a dia do clube, cada departamento acaba tocando a sua área de uma forma mais ou menos autônoma, né? Então quer dizer que o imperador de Santos delega, então? É surpreendente, né? Todo mundo fala que o Marcelo é centralizador, então os departamentos, eles possuem, de certa forma, a independência? Sim, a gente tem, por exemplo, o programa de sócio. Eu não vou a cada decisão ir lá e falar para ele, olha, precisa fazer isso, precisa fazer, senão o programa não anda. Então, assim, a gente segue a linha, a gente combina uma linha com ele, mas cada um vai tocando o dia a dia do clube e, obviamente, que as decisões mais importantes são concentradas no presidente, mas não a cada decisão a gente tem que ir lá pedir para ele novamente, né? Então, a gente tem uma autonomia para tocar o dia a dia do clube. Eu queria perguntar para você da parte de patrocínios, né? Eu acho que a gente até tem bastante patrocinador, mas eu não acho que são valores muito atraentes, né? Como que está esse planejamento para 2025, um retorno à Série A? Os contratos, ainda tem contrato vigente? Vai ter renovação? Como que tá? Essa parte é mais com o marketing, né? Com o Neto, né? Ele tem trabalhado aí para aumentar os valores dos patrocinadores. Ele tem buscado também mais patrocinadores para o clube, não só os patrocinadores da camisa, mas patrocinadores que às vezes entram com lei de incentivo, às vezes tem patrocinador que entram com produto, licenciar mais produto. Então, ele tem trabalhado na área para buscar aumentar a receita do departamento como um todo, né? E um pouco nessa questão de marketing também, mas acho que talvez você possa responder referente à internacionalização da marca, que todo mundo fala, que é igual da história do sócio também. Não, vai ter internacional. Eu ouço isso desde, né? De fato, o Santos, essa gestão, está fazendo algum trabalho para isso, alguma parceria internacional? Não só internacional, mas, por exemplo, agora vai começar a época de navios na cidade, ter alguma parceria com a MSC, com essas empresas, para que seja um roteiro também de turismo. Tem alguma coisa nesse sentido? A parte, vamos dizer, dos navios, né, a gente está trabalhando bastante em cima disso, né? A gente pegou aí o clube, o memorial hoje do Santos fatura em torno de R$2 milhões ano. A Vila Belmiro, para se manter, tirando a parte de alojamento, de refeitório, a parte da base, fisiologia, o que é futebol, né, o que é o estádio em si, a manutenção gira em torno de 5 milhões, 5 milhões e meio. Então, quer dizer, só com o memorial, a gente já consegue aí quase 50% do que a gente gasta na manutenção da vila. Mas, ainda assim, o memorial, a gente, quando entrou lá, a gente entende que é pouco explorado. A gente, na temporada de navio, durante a temporada de navio, a gente tem em torno de 25 mil pessoas que visitam o memorial. A temporada de navio coincide em parte também com as férias. Isso é muito pouco, porque só no terminal de passageiros passa 1 milhão de passageiros durante a temporada, né? Se a gente está pegando 25 mil, a gente está pegando uma quantidade muito pequena. Então, a gente foi ao terminal de passageiros, a gente está numa conversa com eles de criar uma parceria para que o turista que chegar no navio vá conhecer a Vila Belmiro. A gente vai colocar ali transporte, a gente está tentando ver se consegue colocar uma loja lá dentro do Santos para vender produtos, para que a gente consiga aumentar o faturamento do memorial. Além disso, a gente está criando aí uma nova atração ali, né, criando uma sala exclusiva para o Pelé dentro do memorial. Essa sala deve ser inaugurada aí dia 19 de novembro, né, se tudo der certo, que é o do 10º gol, e vai ter uma atração ali diferente para a gente incrementar um pouco mais as visitas no memorial, né? Então a gente está buscando ali alguma coisa também para atrair turista para o memorial. Essa atração, ela está junto daquele tour que você paga, ou é uma atração à parte? Então, a gente tem lá 2 tipos de ingresso, né? O ingresso que a pessoa entra e vê ali só a parte interna do memorial, e tem a visita guiada, que a pessoa tem a explicação dentro do memorial, depois vai ao campo e ao vestiário. A gente vai colocar essa atração da Sala do Pelé dentro dessa visita monitorada. A ideia é que a gente coloque uma foto também, a pessoa vai poder tirar uma foto, aquela maquininha que você escolhe 4 atletas para tirar foto, e você tira a foto automático, e depois vai para QR Code, você consegue baixar a foto. Então a gente vai colocar também alguns ídolos eternos nessa maquininha, e o torcedor vai poder comprar uma visita, que vai ter a foto, a Sala do Pelé, a visita ao campo, a visita no vestiário e a visita monitorada dentro do memorial. Ela vai custar um pouco mais caro,
e a gente vai, mas também ela vai ser uma visita diferente, né? E a tendência é que o Pacaembu se torne o principal estádio do Santos, né, nos próximos anos. Eu queria saber se existe algum planejamento para o torcedor de Santos, né, que possivelmente a Vila vai ser reformada, o Pacaembu vai ser utilizado. Existe um planejamento para o torcedor, para facilitar com que o torcedor de Santos consiga assistir os jogos? Então, a gente tá numa conversa com o Pacaembu aí já há bastante tempo. A gente está buscando um modelo ideal de negócio. A gente entende que o modelo ideal passaria perto de não ser só a experiência do jogo, mas ter uma experiência com mais coisas lá, um match day, onde a gente pudesse ter eventos, pudesse ter outras atrações para potencializar o valor a ser recebido lá, né? Porque o estádio lá tem 26 mil lugares, então a gente não tem uma quantidade de lugares como, por exemplo, a gente tem na Arena do Corinthians ou no São Paulo, onde a gente teve 45, 50 mil, então a gente precisa potencializar essa receita para que seja viável jogar no Pacaembu com 26 mil, porque os custos são mais altos. Então a gente está em conversa com a Alegra, né, para a gente buscar essa parceria e ver qual o modelo ideal para a gente viabilizar os jogos lá. Eu fui, não sei se você estava né, a gente foi juntos naquela visita lá na Alegra, conhecer as obras, isso na campanha ainda. E aí era dia 25 de janeiro, vai ser dia 28, era dia 27, aí o Marcelo falou, não, tem que ser dia 28, que era aniversário dele, né, vaidoso, né? 27 é o meu. Aí no fim, nós estamos hoje já em outubro, e até agora, nada do Pacaembu. Você visitou recentemente, sim, né, que a gente fez um evento lá, do lançamento do uniforme, o terceiro uniforme. A que pé está essa obra, assim, de fato? Quando você acredita que o Santos vai jogar no Pacaembu? A expectativa deles é que até o final desse ano, começo do ano que vem agora, que eles tenham as obras concluídas já antes da final da Copinha, que ocorre no dia 25 de janeiro, né? Então, a intenção deles é que a final da Copinha já seja lá. Mas eles ainda têm algumas questões de alvará, de algumas coisas para resolver, para que isso seja viável. Eu acho que a obra, você viu lá, né, está bem adiantada, a parte externa, ainda faltava alguma coisa de acabamento de banheiro, algumas coisas assim, mas eu acredito que dá tempo até janeiro de concluir tudo. Existe mesmo essa lenda que a questão do metrô lá próximo está atrapalhando a estrutura do estádio? Eu não tenho conhecimento sobre isso, né? Eu também já ouvi falar sobre, mas assim, não oficialmente por eles. Por eles a gente tem a notícia que está tudo tranquilo. E eu lembro quando a gente esteve lá, o Alex, né, que cuida do memorial, estava junto, e aí ele falou que numa possível demolição da vila, transferir o memorial lá para o itinerário, né, para o Pacaembu. Tá rolando esse tipo de conversa para a gente ter algumas estruturas lá dentro do Santos? Então, como eu disse, né, a gente está tentando fazer um evento com mais atrações do que só o jogo de futebol. A gente ainda não desenhou exatamente quais seriam essas atrações, mas ter ali alguma exposição do Santos é uma opção bem viável. Ali tem uma praça boa, dá para fazer um match day bem bacana, né? Acho que com food truck, com um monte de loja, com o caminhão da loja, com várias coisas ali que podem potencializar as vendas. O torcedor merece, né, velho? Com certeza. E eu queria saber um pouco também dessa questão do Pacaembu. O Santos ainda teria como principal estádio, porém não seria o seu estádio, né? Como ficaria em relação a outros eventos, quando o Pacaembu precisasse receber outros eventos? O Santos já tem um plano B de opção, ou seja, na Baixada, como o campo da Portuguesa Santista, ou algum outro campo aí em São Paulo? A gente tem aí, a gente fez um jogo em Londrina, a gente tem algumas opções. Brasília é uma praça que procura a gente para também tentar que a gente faça algum acordo lá, de jogar alguns jogos lá. A gente tem aí algumas opções de variar algumas sedes, mas acho que sim, a gente concentraria a maior parte dos jogos no Pacaembu, porque também se a gente ficar cada hora jogando em um lugar, a gente, por exemplo, o programa de sócio seria extremamente prejudicado, porque o sócio não vai ficar pagando sem jogo, né? Porque o nosso programa é muito focado no jogo, mesmo a gente criando outras alternativas, a gente precisa de um tempo para que o torcedor sinta as vantagens e aí comece a perceber valor nisso a ponto de não abandonar o programa.
Então a gente precisa estar jogando pelo menos a maior parte dos jogos próximo daqui, né? Ô Vela, deixa eu te perguntar, você teve passagens por outras grandes agremiações, né? Passou pela Conmebol, pela CBF, Federação Paulista, comentou aqui também teve passagens pela Fórmula 1. O que você conseguiu trazer dessas grandes agremiações para o Santos? E se você sente agora, falando um pouquinho mais de futebol também, que o Santos está muito atrasado em relação a outros grandes clubes do Brasil? Você tem uma defasagem muito grande em relação principalmente aos outros 4 grandes de São Paulo. Eu acho que assim, a gente precisa melhorar principalmente no CT para a base, né? Eu acho que que tem que ser a grande meta dessa gestão é o CT da base. Eu acho que é até mais importante do que o estádio é a gente ter um CT de base grande, com 7 campos, capaz de revelar jogador, porque a base do Santos é muito forte, tanto é que está nas 2 finais aí no sábado. Então, assim, a gente precisa reforçar a estrutura da base. Eu acho que esse é um ponto fundamental. A gente precisa terminar essa gestão com a estrutura da base melhor. Acho que esse é o grande ponto em que o Santos tem que melhorar. É uma vergonha, né? Posso dizer assim, um clube que basicamente depende dessa molecada, é um clube revelador, não ter uma estrutura decente, né? Pode-se dizer assim, para os atletas. Eu fico feliz de ouvir que um dos grandes objetivos dessa gestão é realmente deixar um legado. O presidente Marcelo Teixeira, historicamente, tem esse legado, né, de patrimônio, né? Como você avalia o patrimônio do Santos hoje, até no que você falou, com os demais clubes? O Santos é muito defasado em questão de estrutura para o atleta em si, independente da categoria? Acho que no profissional a gente não tem assim uma grande distância para os outros clubes, né? Agora, se você comparar o CT do Santos com o CT, por exemplo, do São Paulo ou de Cotia, não dá para comparar a infraestrutura de Cotia com a infraestrutura do Meninos da Vila, né? O próprio Corinthians também, ele tem um CT ali em Guarulhos também da base, também numa condição melhor que a nossa. Eu acho assim, a gente já teve a melhor infraestrutura, hoje a gente está defasado, principalmente na base e na questão do estádio, né? A gente também não pode comparar a Vila Belmiro com a Arena do Corinthians, com a Arena do Palmeiras e com o Morumbi, né? Então, acho que essas são as 2 questões onde a gente tem que melhorar bastante e as questões que a gente está atacando aí nessa gestão. O presidente Marcelo está muito empenhado tanto no CT quanto na parte do estádio. Quando você falou de referência, né? Eu lembro que as referências, principalmente recuperação médica, era o São Paulo e o Santos, né? E hoje em dia, assim, a gente fala que o atleta vai para o DM e fica lá, né? Assim, como pode um clube em não tão muito tempo ter essa defasagem toda, assim? É muita má vontade mesmo, assim? Eu acho que talvez porque a gente estava na frente naquela época, quem veio depois acabou negligenciando, porque falou, isso aqui está funcionando bem, eu vou tentar cuidar do que está mal, e acabou não cuidando do que está mal e deixando a gente sucatear o que estava bem, né? Então acho que é mais nessa linha, né? E você teve outras passagens com o Marcelo Teixeira, acho que tanto estando do lado quanto não. Eu queria saber o que mudou do Marcelo Teixeira das outras gestões, que você teve conhecimento e teve um pouco mais de proximidade para agora. Se é uma pessoa diferente, um Marcelo completamente oposto ou é o mesmo Marcelo? Eu acho que como eu também, a gente amadurece com a questão do tempo, a gente ganha experiência, a gente não comete os mesmos erros que a gente já cometeu, então eu acho que todos nós amadurecemos com o tempo, né? E ele não foi diferente, eu acho que é o mesmo Marcelo, mais maduro, com algumas posições mais acertadas, porque teve a experiência de erros anteriores, como todos nós, né? Então acho que ele evoluiu. E o Felipe falou aqui que você era um crítico, né? Não só do Marcelo, mas... primeiro corneteiro da história. Primeiro corneteiro da história do Santos. Após o rebaixamento, você como torcedor agora, acredita que o Marcelo era realmente a única opção para o Santos? Eu acho que era a melhor opção. Eu acho que era sem dúvida a melhor opção, e por isso até que eu trabalhei na campanha para que ele fosse eleito, porque eu acho que do jeito que estava, a melhor opção era ele. Há controvérsias, né? Segundo a internet. É que os outros a gente não sabe como são porque não tiveram a oportunidade de assumir o clube, né? A gente sempre acaba criticando quem está no poder, independente de quem seja, né? Acho que todos os presidentes do Santos que saíram foram
extremamente criticados, alguns com razão, outros não. Tá sendo muito bondoso. Alguns? Mas, assim, ninguém acertou 100% e ninguém errou 100%. Eu acho que todo mundo que está no quem poder rebaixou o clube acaba 100%. sofrendo crítica, né? Como que, falar nisso, né? Você que liderou aí a transição de desgoverno para governo, como que foi essa transição? Na hora que vocês chegaram lá no Santos, um clube rebaixado, como que foi isso, Vela? Eu acho que assim, os funcionários estavam bastante desmotivados, né? A gente teve que fazer um trabalho de motivação, de mudar, mostrar que realmente a gente estava ali não para perseguir, mas para mudar a cara do Santos. Tanto é que a gente manteve a maioria dos funcionários estão lá, né? Os funcionários estão de carreira. A gente praticamente mudou só a parte diretiva. O resto a gente manteve boa parte das pessoas que estavam lá. Então, assim, mostrar para eles que não era um problema das pessoas, era um problema de gestão, né? E eu acho que essa mudança de gestão eles sentiram e eu acho que o Santos melhorou bastante nesse aspecto desse ano. Você como um gerente administrativo, né? Você abrange todas as áreas. Qual a área do Santos que dá mais trabalho para você? Eu acho que tem várias áreas assim, a gente tem trabalho, porque a gente tem praticamente que desenvolver muita coisa em muitas áreas, né? Mas eu acho que assim, a área, se fosse para escolher uma onde a gente vai talvez fazer a maior transformação, eu acho que seja na parte de tecnologia, né? Porque a gente colocou lá o reconhecimento facial, a gente colocou os ingressos, a gente vai colocar o aplicativo, a gente vai mudar o programa de sócio para ter uma inteligência artificial. Eu acho que a modernização na parte de TI talvez seja a que vai ser mais importante, aliada à parte de infraestrutura, mas aí não é uma parte de pessoal, né? É uma parte de equipamentos, né? Que seria a transformação do CT, do estádio. Acho que essas duas, na parte de pessoal, acho que a TI talvez seja a parte mais importante. O Santos tem um departamento próprio de TI, né? Tem. E no caso dessas inovações, está sendo feito por esse departamento ou está sendo terceirizado? Não, a coordenação é do departamento de TI, mas assim, não tem sentido a gente, por exemplo, desenvolver um sistema de venda de ingressos, um sistema de controle de acesso, ter catraca própria para um estádio, sendo que as empresas têm para múltiplos estádios, então tem uma estrutura muito mais barata, né? Não tem sentido a gente desenvolver um aplicativo se tem empresas especializadas em aplicativo que usam a mesma demanda para vários clubes. Então, assim, a TI é importante no direcionamento, na ajuda de escolher qual a empresa a gente vai usar, mas desenvolver os produtos dentro do Santos ia ter um custo mais alto, ia ter uma curva de aprendizado mais longa e não ia ser rentável para o clube, né? Acho que essa questão da inteligência artificial é muito importante. Dos itens que você falou aí, eu acho que é primordial. Eu vejo, por exemplo, eu uso marca de roupa, para mim sempre reserva. A reserva manda o WhatsApp para mim, mudou o meu vendedor. Lá, chega, Shopping Iguatemi, olha, fulano saiu, recebi essa semana. Eu que sou sua nova atendente aqui, enfim. São coisas básicas que a gente não consegue enxergar. Por que o Santos não faz isso? Por que o Santos não entende o seu público, né? E aí, quando acontece um lançamento de camisa, por exemplo, o torcedor, essa camisa é ruim. É difícil, por exemplo, fazer igual o Atlético Mineiro, que o torcedor escolhe uma camisa, enfim. Então, o sistema que a gente está trazendo é justamente para a gente conseguir fazer isso, né? É a gente conseguir fazer pesquisa, é a gente conseguir entender o comportamento do torcedor, por exemplo, saber se você compra camisa, então a gente oferecer camisa para você. Se você tomar cerveja no estádio, significa que você bebe, porque a cerveja deve ser liberada aí para o próximo ano, pelo menos é a expectativa aí da própria polícia militar, de todo mundo, é que a cerveja seja liberada no estádio. Então, se você monitorar o comportamento, você sabe que a pessoa bebe cerveja, então vamos oferecer produtos para ele de cerveja, entender o comportamento do torcedor e oferecer aquilo que ele consome, né? Para a gente não carregar a sua caixa com um monte de coisa que você não consome e, de repente, você não vai ler a que te interessa porque você recebeu 50 notificações do Santos. É a gente entender o seu comportamento e oferecer para você aquilo que te interessa, né? Eu acho que, além da defasagem que a gente até comentou do Santos em relação a outros clubes do Brasil, existe uma questão da marca que está um pouco manchada por conta de rebaixamento, e não só pelo rebaixamento, por anos e anos brigando contra ele, né, até o fato acontecer.
A gestão entende que a marca precisa se revitalizar e está trabalhando para isso também? Sim, a gente está engajado também na parte de sustentabilidade, programa social e governança. Então, a gente está também procurando desenvolver, isso faz parte do nosso planejamento estratégico, né? A gente está mais próximo dessas linhas sociais, da linha de colocar ali uma governança que seja um exemplo, né? E a gente tomar uma atitude mais proativa na parte de geração de resíduos. A gente está, assim que a gente definir os projetos da parte do estádio, do centro de treinamento, né? Principalmente no centro de treinamento, a ideia é que a gente tenha um centro de treinamento mais ecológico, né? Que a gente tenha energia solar, que a gente faça o tratamento do lixo, a gente criar uma série de coisas para ir nessa linha, porque os próprios patrocinadores, eles vão exigir que você tenha compliance e que você seja uma empresa sustentável, que se preocupe com a parte social. Então, se a gente não andar nessa linha, é até uma questão de sobrevivência. Se a gente não andar nessa linha, a gente não vai conseguir os grandes patrocinadores, porque hoje você tem aí as bets, que tem muito dinheiro, mas nem sempre vai ser assim, né? Vai ter uma hora que você vai disputar o mercado, onde você vai ter que pegar as grandes marcas, e as grandes marcas vão dar prioridade para quem atua nessa área. Então, é uma parte do que a gente está trabalhando nessa área, porque a gente vai ter informação do sócio para poder oferecer à empresa, a gente vai ter a parte de sustentabilidade, de governança, de tudo isso, e a gente vai ter o produto. Então, a gente precisa melhorar o produto para, quando chegar nessa fase, a gente está preparado para conseguir os patrocínios. Você tocou num ponto agora e nem tinha pensado em perguntar isso, mas me veio agora. Você falou sobre a polícia militar, né? Historicamente, o torcedor na Vila Belmiro é muito maltratado pela polícia militar. É uma hostilidade, assim, eu só vi em estádio em Goiânia, que também lá é complicada a polícia de lá. Por que o torcedor santista é tão maltratado pela polícia militar dentro da Vila Belmiro? Eu acho assim, isso é uma questão bastante polêmica, né? A gente teve aí alguns embates, principalmente na época do rebaixamento, onde o torcedor também, por sua vez, acabou tendo uma briga com a polícia, e tem vários policiais hospitalizados até hoje por causa dessas brigas. Então, acredito que, assim, a gente precisa reconstruir essa relação, né? Isso é uma coisa que o presidente Marcelo trabalha bastante, ele tem conversado com as torcidas, conversado com a polícia, a gente teve recentemente o secretário de segurança, então, assim, é uma preocupação dessa gestão, da gente ter um bom clima dentro do estádio, né? E a gente está trabalhando para que isso aconteça. Mas aí você está citando um exemplo de um acontecimento recente, que é o rebaixamento, não fez um ano ainda, mas assim, é igual eu falei, historicamente, eu vejo o torcedor ser muito maltratado e parece que é só na Vila Belmiro. Quando o torcedor vai em São Paulo, não é assim. Recentemente, teve o policial empurrou uma criança caindo na escada. Semana passada, teve dentro ali da torcida jovem também, uma pancadaria do nada. Então, assim, muito preocupa o torcedor, e eu cobrei isso do presidente Marcelo Teixeira, e assim, tá esperando que uma hora aconteceu uma tragédia, porque é igual a aproximação, quando o ônibus chega ali, fecha tudo, é aquela coisa assim, eu não vejo necessidade daquilo, eu acho que é uma ação muito truculenta. Mas eu acho que o Felipe está citando mais os casos da Vila Belmiro, o Vela trabalhou na Federação Paulista, eu acho que é um caso da Polícia Militar de São Paulo, muito com as torcidas, e eu vejo que é uma necessidade geral da Polícia de São Paulo e a Federação Paulista entenderem qual é a relação com o torcedor para melhorá-la, né? Então, eu acho que é necessário mudar essa relação com o torcedor de Santos, é necessário se criar uma relação com a polícia militar, mas eu acho que isso é mais uma questão de governo mesmo, seja da Federação Paulista com a polícia e dos clubes com a própria polícia também. Talvez ter uma polícia especializada em estádio, porque a mesma polícia que entra na rebelião do presídio, o choque, é o que faz o jogo. Então, assim, são treinamentos diferentes, uma é para você tratar com o público e a outra é para você agir em situações extremas, né? Então, talvez a gente tenha que ter uma polícia que seja específica para o estádio, ou a segurança privada assumir esse papel, e a gente ter alguém treinado para recepcionar o público e não para agir em situações de grande risco.
Acho que talvez esse seja o grande No Rio grande tem problema. isso, né? No Rio tem. Lá funciona? Específico para torcida. Funciona mais ou menos, né? Essa semana teve um quebra-pau também lá no Penharol, né? Do Penharol, enfim. A gente falando do torcedor. O torcedor faz uma cobrança que eu nem sei se é viável, e aproveitar que você está aqui para perguntar, né? Porque é caro, né? Eu moro em São Paulo, né? Então eu desço e assim, eu moro em Barueri, então é 120 quilômetros. Eu vou pelo Rodoanel para ir mais rápido, mas você anda mais. Então assim, é um custo muito caro. E aí o torcedor sempre fala, não, porque o Santos tem que fazer uma parceria com a Ecovias para ter um pedágio mais barato, porque tá, acho que é 30, eu passo sem parar nem vejo, mas acho que é 36 que tá, né? Enfim. Existe essa possibilidade do Santos ter alguma parceria com a Ecovias? Eu acho que assim, dentro desses produtos que a gente está tentando oferecer para o sócio, né, uma das nossas ideias é conversar, talvez com a empresa de ônibus que faz a viagem Santos-São Paulo, tentar com a Ecovias. Eu não sei se eles conseguem dar o desconto no pedágio, mas tentar criar alguma situação que a gente dê alguma melhoria para ajudar nesse torcedor que vem de fora, né? Não é viável, assim, realmente esse desconto no pedágio? Não sei. De uma questão até jurídica. A gente precisa conversar, saber se eles têm como fazer isso, né? Mas, porque se você, por exemplo, passa no sem parar ou se você paga o mesmo preço. Então, assim, eles não dão desconto, né? E se você olhar o sem parar, por exemplo, ele não tem o funcionário, ele não tem um monte de coisa, deveria ser mais barato do que você pagar o pedágio diretamente para o caixa, né? E não tem esse desconto. Então, eu acredito que eles tenham alguma dificuldade, talvez, de contrato, de alguma coisa para dar o desconto. Mas a gente tá vendo se eu fiz essa pergunta mesmo porque o torcedor acha que é uma coisa... não, é só fazer uma... E acredito que não seja também, né? Uma coisa bem burocrática. Até como que você vai definir quem é torcedor, quem não é? Quem veio para o estádio e quem não veio. Exato. O cara vai ter que apresentar o ingresso, mas aí o ingresso facial, o cara vai fazer o quê? Vai ler a face dele, vai dar o CPF para saber se ele comprou o ingresso. Então, assim, não é uma coisa operacional, né? Eu queria saber se era operacional, viável, né? E a gente falou um pouco de futebol hoje, falou mais de questões administrativas. É um pouco administrativo, financeiro, mas entrando no assunto futebol. Você falou sobre o controle das dívidas, né, que estão mais controladas de quando vocês assumiram. Ano que vem, na Série A, o Santos passa a receber uma cota de televisão maior. Você acredita que seja possível o Santos ter um time competitivo em 2025? Eu acredito que sim, né? O presidente está trabalhando para isso, né? Buscando patrocinadores, outras fontes de receita, de repente um patrocínio exclusivo para trazer o jogador, enfim, procurar alguma forma de que o Santos seja competitivo, porque não adianta a gente subir e não ter um time competitivo e voltar para a segunda divisão. Então, com certeza, teremos que ter um time mais competitivo. Até porque é necessário um time competitivo, porque você traz receita através disso, Sim. Né? Não adianta... O Santos não foi competitivo nos últimos anos e teve muita dificuldade com receita. Um time competitivo brigando por títulos facilitaria. Muito, né? Se você comparar aqui, a gente... No Paulista do ano passado, a gente arrecadou cerca de 2 milhões e 900. Nesse ano, a gente arrecadou 10 com bilheteria. Então, isso só com bilheteria. Então, você imagina se a gente contar o incremento de sócios, se a gente contar que o patrocínio vale mais, porque a gente chegou até a final e geralmente tem um prêmio para você chegar em outras fases. Então, assim, é uma receita muito maior, né? Ô, Vela, aquela entrada do CT ali, aquela fachada, tá muito feia, né? Estão começando a reformar agora. Eu vi uma publicação acho que do Paulo Concertino, né? Como que tá essa questão aí? Aquilo ali é o cartão postal da cidade, pô. Então, a gente já tá contratado para refazer o muro do CT, né? O Paulo Concertino vai fazer a parte da frente e o Beto Bandeira vai fazer as duas laterais. Então, assim, a gente vai reformar todo o muro no entorno do CT Rei Pelé. A ideia é que a gente crie, nessa parceria que a gente está fazendo com o Concais, né, é que a gente crie uma rota que você tenha várias coisas ligadas ao futebol. Então, de repente, esse ônibus que venha do Concais, ele vai passar no muro do CT, você vai conseguir tirar foto lá, vai conseguir ver o muro do CT, vai passar na pensão onde o Pelé ficava, na barbearia do Didi, e terminar na Vila Belmiro com uma visita no memorial. É criar uma experiência que tenha várias atrações para o torcedor que venha de fora ou para alguém que vem conhecer a Vila Belmiro.
E existe alguma possibilidade de ter algum atrativo para o torcedor ou para o sócio, né? Acredito mais no sócio para valorizar o programa de sócio, de alguma experiência no CT Rei Pelé? A gente tem ali resgate de algumas experiências de lá ver o treino, de alguma coisa assim. A gente vai continuar com essas experiências, né? As pessoas falam, né? Pô, tem um hotel lá, por que não pega um dia? Eu lembro na época do Laos, você deve ter acompanhado isso, as embaixadas ficaram hospedadas lá num evento, não foi? Um evento específico. Um evento específico. Enfim, você acha que não era viável você fazer esse tipo de evento? Por exemplo, o Santos vai jogar fora, não vai estar lá no CT o time, fazer alguma coisa por torcedor. Vocês pensam em alguma coisa? Porque eu vejo que o CT, embora algumas pessoas ignorantes na internet pensem que ali é a casa da mãe Joana, mas é muito restrito, Sim. né? E deve ser, não é uma crítica. Mas é um negócio que é meio que talvez faria o torcedor, puta, eu vou virar sócio porque eu vou poder adentrar naquele local ali. Eu acho que uma visita é viável. Agora, alojar alguém lá já é algo mais complicado, porque os jogadores têm ali, os quartos praticamente os quartos são sempre os mesmos, então eles têm as coisas deles, né? É como se fosse o seu quarto, você vai para São Paulo, alguém dorme no seu quarto e no dia seguinte você volta. É alguma coisa meio que invasiva, né? Então, assim, para alguém ficar lá, pode ser feito numa época, por exemplo, se der as férias do jogador até ele voltar, a gente tem aí um período, mas é que geralmente nesse período é quando a gente aproveita para fazer uma manutenção mais pesada ali de reforma, de pintura. Então acaba também inviabilizando esse período para fazer esse tipo de coisa. Mas assim, uma visita de o cara ir lá almoçar ou ter alguma experiência lá, eu acho que é viável. E falando ainda do CT, recentemente foi feita uma iluminação lá, né? E todo mundo reclama, pô, só tem um período, não sei o que. E aí, colocaram a iluminação, é usada essa iluminação? Porque a gente não vê nada, né? Então, o objetivo da iluminação é que a gente pudesse fazer, principalmente, a ideia é que ela vai ser usada no começo do ano que vem. Porque como a gente tem aí temperaturas muito altas no começo do ano, então a ideia, quando foi pedida a iluminação, é para que a gente pudesse, quando estiver muito quente, treinar à noite, que também seria próximo do horário do jogo, teria algum sentido fazer isso. Mas nessa época, onde a temperatura é mais amena, não tem sentido a gente ficar fazendo o jogador ir lá à noite, ligar a luz, fazer tudo isso para fazer um treino à noite. Ele seria mais para poupar do calor, né? Entendi. E, Vela, chegando mais perto do final da entrevista, eu queria saber, para você, na sua opinião, até o final da gestão, o que você considera mais importante a ser feito e o que é necessário mesmo nesses próximos anos de gestão de mudança e melhoria? Eu acho assim, na parte de infraestrutura, para mim, sem dúvida, é o centro de treinamento para a base. Eu acho que isso é fundamental, a gente ter uma estrutura melhor para a base. Se a gente não conseguir ter o CT de 7 campos, que é alguma coisa que demanda um investimento muito alto, que pelo menos a gente consiga melhorar a infraestrutura que a gente tem agora. Porque assim, a base é uma fonte para repor jogador para o profissional, ela é uma fonte de receita, porque a gente vende muito jogador, e a gente precisa melhorar as condições da categoria de base. Acho que como infraestrutura, como eu falei, mais importante do que o estádio é a gente ter o CT da base. A gente ter o estádio é importante para a gente aumentar a nossa receita, para a gente aumentar o número de sócios, para a gente poder atender mais torcedor, mas sem dúvida nenhuma eu acho que a base ainda é mais importante. E na parte administrativa, eu acho que se a gente conseguir concluir o programa de sócio que a gente está fazendo, como o Felipe disse, é uma coisa que o torcedor pede há tanto tempo. Eu já estou desacreditado. Então, eu acho que assim, se a gente conseguir também entregar um programa de sócio que seja eficiente, que a gente consiga engajar o torcedor, que a gente não dependa mais do resultado, eu acho que também é bastante importante, porque também é uma fonte de receita que é importante para o clube. E você falou, né, sobre a nova arena. Você acha que vai ser um divisor de águas mesmo para o Santos? Eu acho que sim, né? Todos os clubes que fizeram uma nova arena tiveram um incremento de receita significativo, né? Eu acho que é fundamental a gente ter uma nova arena. O torcedor merece, né? A gente jogou lá contra o Red Bull, né, na Arena do Corinthians, embora seja muito mal decorada, mas a estrutura é muito boa, sim, né?
Não adianta a gente negar isso, né? Eu acho que, sem dúvida, foi a melhor experiência do torcedor nesse tempo de gestão que a gente está aqui. Foi a melhor experiência que a gente ofereceu para o torcedor, foi o jogo lá. Inclusive em campo. Para mim foi o melhor jogo Foi do o ano. jogo do ano. Foi aquele jogo, Eu né? também acho. Eu acho que Depois foi... a gente só meio que empurrou com a barriga. O Palmeiras na final também não foi ruim, né? O Não resultado foi. foi ruim, mas a gente ganhou aqui e depois acabou Sim. perdendo o jogo lá num erro individual. Ali Sim. E eu queria perguntar para você que é o manda-chuva administrativo, né? Mas existe um CEO hoje no Santos, que é o Paulo Brax, né? Pouco fala, né? Enfim, tem um trabalho... Muitas pessoas perguntam, o que o Paulo Brax está fazendo? Cadê o Paulo Brax? Como que é trabalhar com o Paulo Brax? É tranquilo, ele é um excelente profissional, ele ajuda a gente ali no dia a dia, a gente tem um bom relacionamento com ele, todos os gerentes. Eu acho que ele está fazendo um bom trabalho, ele está tentando ali ajudar a gente nessa reorganização do clube. Ele faz a parte de estruturação, é isso? Isso, o suporte para todos os gerentes, né? Entendi. Bom, mais alguma pergunta? A gente vai finalizando então a nossa entrevista. Queria agradecer, Vela, a sua participação. Acho que é importante, né, o torcedor saber quem é o gerente administrativo do Santos. A torcida realmente não sabe. Acho talvez que é o Brax, que só o Brax que está ali. Depois é o presidente, o Brax e o Carille, né? Então, existe toda uma estrutura, né? E é importante o torcedor ter essa ciência, né? Queria que você... por último, respondesse como que você quer sair do Santos, como que você projeta a sua saída do Santos, fala, qual o legado que eu quero deixar para o Santos? Eu acho que essas coisas que eu te disse são as coisas, esse mandato do final do ano aí, do final da gestão, é a gente ter um programa de sócio eficiente, é a gente conseguir aí ter uma governança adequada, a gente conseguir ter um centro de treinamento à altura das categorias de base do clube, da projeção internacional que o clube tem na formação de atleta, e a gente tem um novo estádio. Acho que isso daí é fundamental. Tá certo, é isso. Queria agradecer mais uma vez, agradecer também o Márcio Calves, que está aqui acompanhando a gente, a assessoria do Santos, sempre a gente dando trabalho, mas é isso. Obrigado a todos, e a semana que vem voltamos com o Meu Peixão na TV. Obrigado, André. Obrigado. Até lá.